Pessoal, achei o tema muito relevante para que nós pudéssemos conversar, inclusive, mais uma vez, buscando a analogia com fatos pretéritos, porque é assim que nós conseguimos, de alguma forma, embasar as nossas análises. Então, eu quero esclarecer alguns pontos para que nós possamos começar. A maior vítima dessa guerra, desse conflito, é o povo ucraniano. Eu não tenho dúvida em relação a isso. Naturalmente, também jovens soldados russos, mas a maior vítima é o povo ucraniano. Agora, senhores, vocês que nos acompanham, como é possível que uma atrocidade, eventualmente, como esta, que teria sido cometida em Bucha, na região norte da capital da Ucrânia, de Kiev, tenha tão rapidamente conclusões por autoridades internacionais tomadas como inexoráveis? Mais uma vez, me parece a analogia, inclusive, com a Srebrenica, né, na guerra da antiga Iugoslávia, bastante pertinente. Eu gostaria de instá-los, inclusive eu sei que existem muitos operadores do direito, muitos policiais, civis, militares, muita gente do judiciário que nos acompanha aqui, lembrando, bom dia, Marcelo, seja muito bem-vindo, em seu nome saúdo a todos os demais presentes. Lembrando que existe uma figura chamada fé pública. Vocês vão saber, né, e a maioria das pessoas que nos acompanham, o doutor Ivomar também, um abraço, do que se trata. É como se o que a Rede Globo aqui no Brasil, o que a CNN, o que a BBC divulgassem num primeiríssimo momento, a essas divulgações fosse dada fé pública. Porque todo o direito internacional já condenou a Federação Russa pela prática de crimes contra a humanidade, de genocídio, de barbárie. No primeiro momento eram 20 corpos, agora são 400 corpos. Eu não estou colocando em dúvida que atrocidades sejam cometidas, que mortos estejam nas ruas da cidade. Eu não estou colocando em dúvida a questão do sofrimento humano. Agora, o que eu gostaria de suscitar, para que a gente comece essa conversa, é o aspecto das conclusões precipitadas. E uma vez que uma conclusão precipitada é tomada, ela tomada como verdade, ela é repetida por centenas, por dezenas, por milhares de vezes e é tomada de maneira definitiva. Então, aquilo que era, teoricamente, uma suspeita em relação a um ato cometido por uma das partes, é processado, julgado e a pena já começa a ser, vamos dizer assim, executada em relação àquele que esses grandes meios atribuem. Muammar Gaddafi era genocida. Saddam Hussein era genocida. Slobodan Milosevic, Ratko Mladic, Karadzic eram genocidas. Alguns deles foram, inclusive, ao Tribunal Penal Internacional. Omar al-Bashir no Sudão, da mesma forma. Só que, senhores, nenhum desses países, nenhum desses líderes tinha o arsenal nuclear que Vladimir Putin tem. Então, o que fica muito claro é que nós não podemos tirar conclusões precipitadas. Nós não podemos tirar conclusões precipitadas. E aqui também quero instá-los à reflexão sobre a credibilidade que teria uma organização multilateral no contexto em que a gente vive. Porque parece que essas organizações multilaterais, desde o final da Segunda Guerra Mundial, elas são administradas por grupos bastante restritos de países e, dentro desses países, também pequenos grupos de influência que conseguem determinar para que caminho, para que lado a diplomacia desses países será direcionada. Então, aconteceu um crime? Provavelmente aconteceu. Agora, quem perpetrou, a mando de quem? As imagens, preliminarmente, podem sugerir, inclusive, que existam exageros, montagens e tudo mais. E disso eu não tenho absolutamente dúvida, há muita propaganda de guerra. Agora, como é que nós já temos, Francisco, Dagoberto, Lázaro, Ronaldo e todos os demais, como é que nós já temos conclusão? É como se eu fosse a uma delegacia de polícia, é como se eu fosse entregar a uma autoridade policial uma notícia-crime e não precisasse ocorrer investigação, não precisasse o Ministério Público não precisasse interceder, o juiz da causa do fato não precisasse observá-lo, não fosse dado direito de contraditório. Bom, para os grandes meios internacionais, a Rússia já está condenada.
Para os grandes meios internacionais, a Rússia está condenada pela prática de crimes naquela cidade, na região norte, na região noroeste da capital ucraniana. Pode ter acontecido. Como é que eu posso descartar daqui de São Paulo, capital onde eu me encontro, que tenham ocorrido crimes? Agora, não pode, na realidade, entender que a opinião pública internacional seja tão frágil, sob o ponto de vista da reflexão, que compre qualquer coisa que nos seja dada. A presença agora há pouco estão sendo divulgadas, agora há pouco foi divulgada, estão sendo divulgadas imagens do presidente ucraniano Zelensky na cidade. E aonde, inicialmente, esses mesmos meios, a CNN, a BBC, o El País, o Le Monde, esses mesmos meios haviam falado em 20 mortos, neste momento, segunda-feira, 11 horas e 10 minutos em São Paulo, já falam em 400 mortos. Em 400 mortos. E esses números, eles podem continuar, inclusive, crescendo. Tá? Então, eu pediria, Valdecir, que está aqui no chat, por gentileza, respeite os demais que estão participando, você que está pelo Facebook, respeite os demais que estão participando aqui, opiniões que estejam sendo dadas de maneira diferenciada, elas precisam ser apreciadas, nós precisamos aqui aprender uns com os outros. Agora, não venham aqui para ofender, porque se ofenderem, não apenas a esse que vos fala, mas aos outros que estão no chat, infelizmente, eu que sou absolutamente contrário ao cancelamento, precisarei bani-los. Tá? Então, gente, vamos começar essa conversa por essa reflexão. O que está acontecendo? Quem tem fé pública, né? O conceito da fé pública dentro da federação, dentro da República Federativa do Brasil, é dada, por exemplo, a um ato cartorial, é dado, por exemplo, a uma autoridade pública no exercício da sua função, de maneira priorística. Mesmo assim, é necessário que sejam dados todos os direitos e espaços para o contraditório. Agora, em relação, não é, à questão das coisas que acontecem, dos fenômenos que acontecem no direito internacional, a certeza já é dada na partida. A certeza já é dada na partida. Se eu acusar alguém de ter cometido algum crime, o que faz com que essa pessoa seja condenada a priori é quem acusa. Inclusive, esse mesmo que acusa, quando é acusado, ele já parte do princípio que ele está blindado por uma rede de influência, por uma rede de influenciadores, por uma rede de mídia, por uma rede de lobistas, por uma rede de gente que atua de forma subreptícia para defender os interesses deles. Tá? Então, veja, você tem essa situação de condenação a priorística, a qual eu me contraponho veementemente. Eu acho que todos os espaços precisam ser dados para que as provas, o contraditório sejam efetivamente colocados. Precisa fortalecer as organizações multilaterais para que elas sejam efetivas. As organizações multilaterais não podem ser chanceladoras de meia dúzia de lobistas que atuam a partir de Washington ou de Londres, porque, senão, é desnecessário que haja respeito às ações dessas entidades. Seria como se você tivesse praticamente aí a privatização dessas organizações multilaterais para responder a interesse de meia dúzia. Isso não pode acontecer. A gente sabe que quem manda no mundo é o dinheiro, é o poder político, é o poder econômico, que não tem cheiro, que não tem cor, que não tem ideologia, que não tem religião. Esse é um ponto. Agora, da maneira em que as coisas estão acontecendo, da maneira em que as coisas estão sucedendo, nós precisamos perceber que os fatos se repetem, as pessoas muitas vezes continuam vulnerabilizadas, continuam, e na realidade é o que eu falo em relação à política doméstica, continua sendo exploração de ressentimento. Porque as pessoas têm aquele senso de justiça que elas querem que seja exercido, e é natural, e é bom que isso aconteça, mas, na realidade, Ademar, veja bem, eu não sou defensor do Putin, tá? Eu sou defensor de que realmente a gente possa conhecer a verdade como ela é efetivamente, tá? Você não viu aqui no meu canal, em nenhum momento, eu dizendo que o Putin era maravilhoso, que eu estava do lado do Putin, que eu estava apoiando as ações do Putin. Não é essa a situação que, em algum momento, eu tenho assustado aqui no canal. Então, não confunda. Eu estou dizendo que nós precisamos entender o que existe em relação aos fatos, dando às partes direitos que elas se manifestem de maneira equânime, de maneira isonômica, de maneira igual, de maneira clara.
de maneira absolutamente transparente. Eu vejo que nesse conflito existe muito menos de transparência do que nós gostaríamos.